mim, compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestido branco para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Aí no 19 ele concretiza o que eu estou falando. Eu castigo e repreendo todos aqueles que eu amo. Então ele estava repreendendo e castigando porque ele amava, ele só não aceitava essa situação. Tanto é que ele chamou a desgraçada de miserável, não é isso? E nu. E nu. Hã? Eu não gosto desse nome. Não, então, mas a senhora vê que está na Bíblia. Mas aí a senhora não pode, aí você tem que depois falar, ó Deus, mas aqui ele está chamando, é Deus chamando. Tu és um desgraçado, né? Não sabe que és um desgraçado. Olha as qualidades terríveis que essa igreja tinha. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não restou nenhuma qualidade boa. Entendeu? Então, é a chamada arrogância da pessoa. Entendeu? Aquela pessoa que fala assim, eu não acho que a gente precisa estar em igreja. Eu vou pela minha cabeça, entendeu? Eu sei o Deus que eu sirvo. Esse é aquele desgraçado, é aquele miserável, é aquele cego, aquele pobre e nu. Quer dizer, ele nem enxerga, ele nem é abençoado, ele nem se veste adequadamente, espiritualmente falando, né? E ele nem tem nada de Deus na vida, ele é um pobre. E além de ser pobre, é miserável. O que é um miserável? Miserável é aquela pessoa que não compartilha nada dele com ninguém. Ele é miserável, ele é ridículo, né? Então, além dele não ter nada, ele era um miserável. E desgraçado. E cego. E nu. Porque sem Deus somos tudo isso. Né, Maricinha? No resumo. Essa palavra é feia para a senhora, mas está na Bíblia, né? Introdução, vamos lá, irmão, porque essa lição de hoje é simplesmente maravilhosa. Para todos que nos acompanham nas redes sociais também, tenho certeza que nas redes sociais, quando escuta essa palavra, também fica tão abismado quanto a nossa irmã Nicinha. Mas não é um palavrão, é simplesmente uma característica de uma pessoa. A palavra desgraçado mas se a senhora não tem sim, total conhecimento do que significa essa palavra, eu vou explicar também para as pessoas que estão nos assistindo, não é isso? Que a palavra desgraçada é ao contrário de agraciado, entendeu? Uma pessoa que ele tem a graça de Deus, ele é agraciado, não é isso? A pessoa que não tem a graça de Deus, ele é desgraçado. Simples assim, a ausência da graça de Deus. Não é palavrão, não é xingamento, nem nada. Ele simplesmente é uma pessoa que não tem a graça de Deus, desgraçado, né? Então, nós entendemos que quando a pessoa ele está na composição espiritual, vivendo o amor de Cristo, andando na graça de Deus, então ele tem todos os componentes necessários. Ao contrário disso aqui, ele tem visão, ele tem bondade no seu coração, que é ao contrário do miserável, que não tem nada e pensa que tem tudo e não compartilha nada. E também ninguém quer o que ele tem, né? Ele é rico espiritualmente, embora as pessoas falem assim, é rico, mas por que eu vejo ele com um carro velho? Porque nem carro ele tem, porque ele anda de bicicleta. Porque ele é rico espiritualmente, ele não depende. Se você olhar para uma pessoa que é rico de espírito, que a Bíblia se refere a isso aqui, você não vê ele triste ainda que ele não tenha nenhuma casa para morar. Mas se ele está pedalando, né, cantando, porque Jesus me ama. E talvez a pessoa que está no seu carrão lá, ele está assim, dentro do seu carrão, cheio de Bluetooth, Urutu e um monte de coisa, entendeu? Carro que até fala com ele, vira à direita, vira à esquerda, mas ele está com a mão assim, semblante triste, pensando, hoje eu me mato. Sabe por quê? Porque ele está sem a graça de Deus, ele é um desgraçado, ele é um miserável, ele é um pobre, ele é nu.
ele não tem Deus na vida. A pessoa que não tem Deus na vida, ele tem todas essas características, e ele não consegue chegar a lugar nenhum, e não tem felicidade quando ele deita na cama. Ele não consegue ter o sono dos anjos, como nós temos. Ele descansa naquela palavra abençoada, em paz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Todavia, introdução, todavia, a vitória do crente está baseada na obediência, humildade, simplicidade, ao que a Bíblia diz. Obedecei aos vossos ensinadores, aos vossos pastores. Alguma tradução diz assim, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, sede simples como uma pomba. Todos esses trechos bíblicos têm como objetivo ensinar os crentes como andar diante da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. E isto vamos aprender no decorrer dessa lição, tomando como base a igreja de Laodiceia. Espero que nesta lição você, aluno, possa tirar o máximo de proveito e que os ensinamentos possam abrilhantar a sua vida espiritual. Aleluia. Então, você vê só aqui algumas características, né, que alguns textos que eu coloquei para você ser abençoado, não é isso? Obediência, humildade, simplicidade, como diz a Bíblia, né? Então, primeiro trecho, obedecer aos vossos ensinadores, humilhar debaixo da potente mão de Deus, né? Ser discípulos como uma pomba. Por que fala a Bíblia cita a simplicidade da pomba? Porque a pomba ela não tem malícia. Ela senta no seu quintal, ela vai comer o que tem lá. Ela não tem noção de que se está envenenado ou não, ou se tem um gato à espreita ali, só esperando para dar o bote. E você pode ver que ela está ali, o gato chega perto dela, dá o bote e pega ela, porque ela não tem malícia, ela não sabe que ele está querendo comer ela. Ela acha que ele está querendo compartilhar também da comida. Simplicidade, né? Então, quando você é simples, mas acompanhado da sua simplicidade, tem que ter também a humildade e a experiência e a vigilância, para que você não venha cair nesse lado do maligno. E a pomba, ela não tem luxo, qualquer lugar para ela está de bom tamanho, é isso. Ela não reclama se você colocar milho, se você colocar ração, né? Se não tiver nada também, ela está ali todos os dias. Ela tem esse hábito, essa simplicidade. Ela vive em qualquer lugar, ela é simples, né? Tem pássaro não, que você precisa fazer, né, um negócio lá para ele, tem que ter ajeitar. A pomba não, ela é muito simples. Vamos lá, o tópico de número 1, ele vai nos dizer assim: não fala mais a mesma língua da igreja. Está dizendo daquela pessoa contaminada, porque nós estamos estudando a pessoa que está sendo infectada com o germe da apostasia. Então, ele não consegue mais falar a mesma língua da igreja. Está lá no meio, mas é difícil você falar com ele, porque tudo que você vai falar com ele tem um argumento específico. É isso? Eu já citei umas 4 vezes aqui para os irmãos, aquela pessoa que tem no meu trabalho lá, e esses dias eu fui obrigado a falar com ele isso, porque tudo que você vai falar, ele sempre sabe mais do que os outros. Ele não tem a simplicidade, certo? A pessoa que é simples, você entende, você entendeu? É chato, é muito chato você falar com uma pessoa que ele sempre sabe mais do que você, de todos os assuntos, mas em todos os segmentos. Tudo que você vai falar, ele sempre sabe mais do que você. Qualquer coisa que você apresentar, entendeu? Mesmo que ele não saiba. Então, quando eu estou falando alguma coisa lá com ele, sabe o que ele está fazendo? Ele está pesquisando na internet. Aí ele chega, então, mas só tem, entendeu? Como se ele soubesse da questão, né? Então, isso é ruim. E não fala mais a mesma língua da igreja. Você pode tentar falar com ele de qualquer forma, pode mostrar a palavra de Deus, mas ele vai argumentar com você que aquele versículo diz ao contrário. E se você insistir, ele vai falar assim: não, mas aí é questão de interpretação. Aí te arrebenta. Porque quando fala que é questão de interpretação, ele dá uma margem muito grande que você tem a sua interpretação, mas a Bíblia pode estar dizendo outra coisa. Né? Quando você pega uma pessoa assim, já é uma orientação para os irmãos, e também para quem está nos acompanhando, quando você pega uma pessoa, que você perceber que ele contradiz tudo que você dizer, e ele chegar a apresentar isso, mas essa fala, mas aí é questão de interpretação, foge dele, porque tu não vai chegar a ter isso na conversa dele, entendeu?
Então, o homem natural não consegue entender muito bem as coisas de Deus, pois o seu linguajar é diferente e ele não fala a mesma língua que o homem espiritual. Daí então a necessidade de se purificar e alimentar a nossa alma com o alimento do céu. 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 1, 22 e 23. A Bíblia diz que da abundância do coração Fala a boca. Da abundância do coração fala a boca. Então, quando o coração está cheio de coisas ruins, está totalmente contaminado, no desenho dessa apostolação final que eu falei para vocês, vamos aqui, abre lá para vocês verem. Deixa eu ver aqui, acho que é o primeiro desenho, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né? Aqui, ó. Segundo isso daqui, é esse desenho aqui, eu quero mostrar para vocês, ó. Um coraçãozinho, a setinha saindo, isso, para a boca, não é isso? Então, esse aqui é referência, tá? Vocês podem pegar lá e vir para cá, né? E aí vocês vão estar entendendo, tá? Então, da abundância do coração, fala a boca. Tudo que tiver dentro do seu coração, você fala assim, falei sem querer. Você não falou sem querer. Você falou do que o seu coração estava cheio, né? Você diz um palavrão, não era bem isso que eu queria dizer. Era exatamente o que você queria dizer. Hoje, dentro da psicologia, da psicanálise, né, a gente como terapeuta, a gente analisa toda essa questão. Por isso que a gente, quando vai atender um paciente, a gente preenche uma ficha chamada de anamnese. Ou seja, é a ficha de avaliação do paciente. Então, a gente vai ouvir tudo que ele quer dizer, primeiramente, certo? A gente vai fazer umas perguntas para ele. E nessa fala, a gente vai captar esses pontos negativos para a gente entender o porquê que ele está naquela situação. E esses pontos negativos que ele vai falando, então, há momentos que ele vai falar assim, entendeu? Eu queria que aquela pessoa morresse. Quer dizer, não era bem isso que eu queria dizer. Sim, eu não queria mais ver ele e tal. Mas o primeiro ponto que a gente pega é esse, eu queria que ele morresse, porque na verdade era isso realmente que ele queria, certo? Até a hora que eu tenho vontade de me matar, se eu não me matar, assim, então isso é que está dentro lá, sabe? Imagine você, aqui fora da igreja nós temos uma caçamba, e ali, todo dia pessoas vêm e jogam lixo. Por que as pessoas jogam lixo ali? Porque ali cabe. É um lugar que cabe muita coisa. E ele joga ali porque ele não tem mais necessidade. Ele julga que não presta. Então, o nosso coração não é uma caçamba de lixo. O nosso coração é um lugar onde é reservado para agregar e abrigar coisas boas. Mas depende de quem está administrando o coração. Do que você vai colocar lá dentro. Então, durante o dia, o que você vai coletando, o que você vai pegando, o coração vai armazenando. E, por incrível que pareça, o coração tem facilidade de armazenar mais coisas ruins do que coisas boas. Se alguém, por exemplo, falar assim, nossa, Val, entendeu? Eu gosto de você, mas o sapato que você usa, nossa, eu detesto esse tipo de sapato. Você parece que você não usa sapato, não? Olha, ela ouviu que gosta dela, do jeito que ela se veste, mas o sapato ela não gosta. Mas a Val, ela não vai memorizar que ela se veste bem e que a pessoa gosta dela. Ela vai memorizar o quê? O sapato. Aí lá no fundo do coração dela já começa a maquinar e sair aquelas palavras ruins, não é isso? Infeliz, o sapato é meu, compro do jeito que eu quero, não está na minha mão, não é isso? Aí começa a sair aquelas palavras indecentes, não é isso? Eu nunca pedi opinião para ela, eu nunca pedi um centavo, eu só compro, é com dinheiro meu. Mas antes da pessoa falar do sapato, a pessoa falou assim, olha, eu gosto de você, gosto do jeito que você se veste.
só que o sapato que você usa, entendeu? Então a pessoa, ele deleta tudo que é bom para só armazenar aquilo que é ruim e aquilo que vai envenenar ele, aquilo que vai prejudicar ele. Imagine você, que você pega, chega num açougue, aí você fala, eu quero 1 quilo de carne. O açougueiro vem com aquela carne com um monte de gordura, o que você faz? Não, você não quer não, então tira essa gordura. Você vai filtrar o que é bom para você. Só que o coração não tem isso. É o que você manda lá e vai aceitando. Só que você pode filtrar o que você quer receber ou não. Então eu posso mandar para o meu coração só a parte boa. Só que eu me visto bem e que ela gosta de mim. Mas as pessoas normalmente gostam de mandar para o coração as coisas que ferem ele, que machucam ele. Aí depois ele fala assim, nossa, não sei porque as pessoas me odeiam, não sei por quê. Porque quando você está contaminado, você começa a armazenar só coisa ruim, obviamente o que mais vai para fora é só coisa ruim. Sendo coisa ruim, você vai tornar uma pessoa antipática. Ninguém vai querer ficar perto de você, porque o teu linguajar é diferente, a tua maneira de se portar é diferente. Você vai ficar diferente dos demais. Aí você vai falar assim, não sei porque ninguém gosta de mim. Chega naquela igreja, todo mundo se afasta, um para lá, outro para cá, vejo conversando, mas comigo ninguém conversa. Exemplo disso, que nós temos, vai ser sempre lembrada, né? Que ela veio mencionar, eu vejo lá, todo mundo fica lá na rodinha lá, e, entendeu? Eu me sinto excluída. Falei, não é que a senhora, que ninguém está excluindo a senhora, é a senhora que está se excluindo das demais. Lá porque as irmãs, eu conheço aquelas irmãs, eu falei, elas não fazem essa opção. Se você resolve ficar no meio, elas vão tratar você de igual modo. Mas se você não quer ficar no meio, falei, porque eu já observei que a senhora não gosta de culto de oração, a senhora não gosta de sair a casa de irmã, a senhora gosta de ficar cantando sozinho, a senhora não gosta de EBD, a senhora não gosta de culto de semana, até agora eu entendi que você não gosta. A senhora não gosta a senhora falou que não gosta de ficar conversando. Não gosto mesmo, gosto de terminar o culto e ir embora. Eu falei, então a pessoa ela se exclui, porque ele pensa diferente. Não, quando você começa a pensar diferente assim, não sentir vontade de estar no meio, não sentir vontade, por exemplo, de estar participando, de compartilhar, de estar tendo uma boa conversa espiritual, porque irmãos, como é gostoso, depois do culto, chegar e cumprimentar, pegar na mão do irmão, paz do Senhor, e paz do Senhor, olha que pensa e tal, né, que ele disse, viu o momento da mensagem, aquilo que o pastor falou, aquele hora que você cantou, aquele hino falou comigo, né, e você começar a colocar, né, conversas boas em prática, é saudável, né, e com certeza ajuda ainda mais a agregar um valor espiritual para a tua vida. Diferente daquela pessoa que é contaminada, porque essas conversas para ele não tem interesse. Ele vai se interessar muito quando ele vê outra pessoa retraída também, que ele chega lá e ele dá um cutucão, né, para ver se é dos dele. E aí, o que você achou hoje no culto? Eu sou nem te falo, vem cá, vamos conversar aqui, porque eu também achei uma droga. Olha só, os pronunciados. Eu achei esse culto de hoje, ó, pelo amor de Deus, ninguém merece sair de casa para vir ouvir isso. Aí a outra pessoa também, aí pronto. Aí, certo? O atrapalhado, né? O desgraçado, o sem visão, dentro da Bíblia, tá, assim, né? Ele vai se dar bem com o outro que é desgraçado também, ou seja, que não tem a graça de Deus, não é isso? Ele é cego, o outro é cego também, mas se dá muito bem os dois, porque não consegue enxergar nada de verdade na palavra de Deus, então para ele está ótimo, verdade, é isso? E acho que está bem vestido, né? Isso espiritualmente, né? Você é a senhora. O conhecimento que eu tenho, certo? Você também, né? Então a gente está, só nós, esse povo tudo aí está tudo certo. Eles invertem os papéis, não é isso? Mas o conselho de Deus vai ser sempre esse: olha, eu aconselho que de mim você compre, né, roupa, você compre colírio, é isso? Você compre vestes brancas, né? E compre ouro provado no fogo. Não é qualquer ouro não, ouro provado no fogo, que tem uns ouro por aí, né, que não é bem ouro verdadeiro, não tem muito valor, mas esse ouro é provado no fogo, ou seja, palavra de Deus. Amém. Palavra de Deus, que aí você vai aguentar tudo aquilo que vem da parte de Deus, não é isso? Verdade. Vamos lá, ainda dando continuidade, né, a esse comportamento. O coração, deixa eu
pegar aqui sem pegar assim, a gente acaba ficando meio que sem sentido. Então vamos lá. Se você se alimenta com coisas mundanas, logicamente que o teu coração estará cheio de coisas banais. Daí então o seu falar muda totalmente e não falará mais a mesma língua da igreja. É o que está lá em Provérbios 10, 19 e Provérbios 10 e 20. Para a igreja fiel, as palavras de tal indivíduo não têm valor. É como um badalo que tine e ninguém dá a devida atenção. Só escuta, não é isso? É interessante observar que a pessoa que se encontra nesse estágio da doença, o semblante da pessoa muda, também o seu comportamento, como o coração vital. Esta está sobrecarregado de males, de maneira que não consegue oferecer mais nada de bom para alguém. Lucas 6,45. O homem bom, esse é o texto, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Aleluia. Então, tudo que é de Deus vai bater contra, ele vai se sentir mal, porque ele está sobrecarregado. Então esse texto aqui é bem enfático, né? Porque o homem bom do seu coração, ele tira boas coisas. Quando a pessoa chega e fala alguma coisa que pode ser até contra ele, falando mal, não tem problema não, se você está falando, né? Que você está enxergando isso, então eu vou procurar melhorar. Mas quem tem um coração bom, ele não vai ver o que há de ruim e falar mal da pessoa. Ele vai sempre falar bem. No caso do sapato, gosto de você, do jeito que você fala, gosto de você se veste, o teu sorriso é lindo e o teu sapato. Se eu pudesse ter um sapato desse, olha que diferença. Sério mesmo? Aí a Val, o coração dela já vai pulsar mais forte, sério mesmo, e vai encher de coraçãozinho, não é isso? Quando você posta no Facebook, você clica lá, tem um monte de coraçãozinho, não é isso? E de joinha. E aí o coração dela vai estar cheio de paz, é isso? Mas nós temos que estar preparados também para receber pontos negativos, não só favoráveis, mas também desfavoráveis, e saber absorver, quando você compra ouro provado no fogo, você sabe suportar, falou isso para mim, já, vamos lá. Por isso, Provérbios capítulo 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Teu coração. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a saída da vida. Porque dele procede as saídas da vida. Portanto, o falar do crente deve ser santo. Deve ser santo. Irmãos, como que é gostoso você estar inteirado dentro da palavra de Deus, porque quando você estuda isso aqui, quando acontece uma situação dessa lá fora, daquela pessoa que ele já está totalmente fora dele e ele quer te contrariar, fora da direção de Deus, você sempre vai lembrar disso. Você vai saber assim, tá bom. Eu só peço que Deus te oriente você melhor. Eu tenho respostas sábias. E eu não me deixo contaminar. Porque se você não estiver preparado, sabe o que você vai falar? Olha, eu não sabia disso. Não é que você tem razão? O que aconteceu? A sementinha foi plantada lá dentro do seu coração. Daí vai ser difícil tirar. Porque o inimigo ele tem uma esperteza. Quando ele coloca a sementinha, ele joga tanta água que a semente brota em fração de segundo. Não demora, entendeu? Deus, ele planta a semente e ela vai crescendo aos poucos, porque ela não cresce de qualquer jeito, ela não cresce desordenada dentro de você, porque ela precisa de uma estrutura para produzir frutos bons. O inimigo não, já cresce desordenado de qualquer jeito e os frutos são péssimos, sem sabor, é isso, azedos. E aí, tudo que você tem para apresentar para as pessoas vai ser de derrota, vai ser de péssima qualidade. E aí, quem te rodear, que se for realmente de Deus, começa a sentir um mal-estar.
Já aconteceu de alguma pessoa te visitar na tua casa e depois que ela sair, você começa a sentir aquele mal-estar, parece que o ambiente ficou pesado, aquela coisa ruim, ou que você vai visitar uma pessoa, chega lá, você começa a passar mal? É porque aquela pessoa, ele está sobrecarregado de todos os males possíveis. Segundo tópico, pedir para alguém ler para nós. Segundo tópico, um coração perigoso. Hoje o povo geralmente acredita que o cérebro é um centro diretor da atitude humana, mas, no entanto, a Bíblia refere-se ao coração como este centro, pois porque dele procede a saída da vida humana. Nota Provérbios 4:23 e Lucas 6:45. Segundo a Bíblia, o coração pode ser considerado como algo que abrange a totalidade do nosso intelecto, tais como emoção e evolução. Nota Marcos 7, 20, 21, 22 e 23. E dizia: o que saía do homem, isso é o que contamina o homem. E dizia: o que sai da boca do homem, isso que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios e os frutos da avareza, as maldades e o engano e dissolução, a inveja, a blasfêmia, a sabedoria e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Quando o homem se expõe a este tipo de contaminação, o seu coração se torna perigoso e perverso. Leia Tito 3:8 ao 11. O homem, quando vai fazer qualquer coisa, seja boa ou má, primeiro, antes de fazer, ele deseja em seu coração, e todos os planos são alimentados pelo seu coração, seja para amar, odiar, matar, roubar, se drogar, adulterar, prostituir, tudo vem de dentro do coração. Leia Deuteronômio 8:5. Está vendo, irmãos? Como é que é o coração do homem quando é contaminado com todas essas coisas aqui, olha. Tudo procede lá de dentro, né? Seja para amar, seja para odiar, seja para matar, roubar, se drogar, adulterar, prostituir, tudo vem de lá de dentro. A pessoa, ele maquina lá. Aí tem uns que é tão ousado que fala só, matei por amor. Não existe isso, matar por amor. Amor da vida, né? Então, quando o coração está contaminado nesse nível, ele se torna perigoso. Porque por mais que você aconselhe, já está lá dentro. Já está feita a estratégia, já está montado todo o esquema. E aí, ele só vai alimentando. A Bíblia diz assim, o homem que, quando repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Por quê? Quando ele já está nesse nível aqui de contaminação, ele já traçou todos os seus males, então é difícil você tirar aquilo da cabeça dele. Por exemplo, vamos falar de uma coisa boa. Você, na sua casa, falar de você mulher, né, para quem está nos ouvindo também, vocês mulheres, quando vocês colocam na cabeça lá que devem comprar uma geladeira nova, não tem ninguém que tire isso da cabeça de vocês. Traçou que vai comprar, entendeu? Passa na frente da loja, começa a namorar aquela geladeira, não é isso? Ou o objeto que seja, qualquer coisa que seja do lar, não sossega enquanto não compra aquilo lá, certo? Não, vou comprar e vou mesmo. Se é casado, pode falar assim, não, mas agora não, mas você fala que agora não, amanhã não, depois não é de hoje que eu venho falando, não é de hoje que eu estou pensando, essa geladeira não fecha mais a porta, a borracha, não sei o quê, a geladeira não tem muita coisa, mas ela consegue enxergar um monte de coisa, entendeu? Atrás dela, a parte é preta, na frente, não sei o quê, tem uma manchinha lá que me incomoda, eu vou na geladeira, só vejo aquela mancha, quando eu abro a porta, a geladeira fede, a geladeira não tem a minha estatura, que é uma geladeira que seja grossa, fina, alta, entendeu? Um monte de coisa, um verificador de falar, compra essa geladeira, pelo amor de Deus, eu não tinha visto tanto esse defeito aí. Tudo isso já está maquinado, já está lá dentro, entendeu? A mesma coisa quando é uma roupa, não é isso?
Ela quando põe na cabeça que quer comprar uma roupa e assim por diante. Então esse exemplo que eu peguei, para que vocês entendam como é que é a pessoa quando ele começa, que ele já está bastante contaminado, não é isso? O coração dele se torna muito perigoso, porque ele começa a apresentar uma certa questão e ele vai fazer aquilo. Quando você pega uma pessoa e fala assim, qualquer hora dessa eu te mato. Fica esperto, fala assim, cachorro que muito late, isso é um ditado muito errado. Porque a pessoa quando ele começa a falar, certo? A minha mãe uma vez foi esfaqueada pelo meu padrasto, o homem que nós chamamos de pai, que nos pegou para criar quando nós éramos pequenininhos, que Deus nos deu tanto amor, cuidou de nós com tanto amor, e quando nós já estávamos tudo crescidos, no moço já, ele resolveu separar da minha mãe. Um dia ele começou a ameaçar, falando que ia matar minha mãe. A gente falou assim, eu não fui o que falei, os meus irmãos moravam aqui em Santos, desde lá, me matando, falaram assim, o pai está ameaçando a mãe. Eu falei, esquece, cachorro que muito lado não morde, não, isso aí ele jamais, porque a gente sabia que ele não tinha esse coração para isso, jamais ele vai fazer isso aí, entendeu? Ele está fazendo isso para poder botar medo na mãe, para a mãe voltar e tal. Mas um dia ele fez, ele esfaqueou minha mãe todinha, graças a Deus que ela não veio a óbito, Deus deu vida para ela, mas a intenção dele era matar, ele começou a maquinar aquilo. Então a pessoa, ele começa a falar, ele está dando sinal de que ele está cheio daquilo. Então quando você encontra pessoas que ele fala assim, não, entendeu, eu assim, para mim, eu acho que a gente não precisa estar indo assim, escola dominical. Para quê? Presta atenção, de manhã cedo você está lá, à noite você está lá, e trouxa você de ficar limpando a igreja lá, você tem que cobrar, receber, não sei o quê, entendeu? Eu não vou nas igrejas aí, para mim, eu faço o que a Bíblia manda, entendeu? Eu obedeço a Deus. Você vê essas pessoas com essas características, com essas falas, é porque ele não tem nada de bom para dar para você. Ponto. Entende? Ele, se você ficar perto dele, com certeza você vai ser contaminado. Lembra do papagaio do compadre, Entendeu? Tem pessoas que falam assim, não, eu vou ficar junto com ele, fazer de conta que eu sou, olha só, isso é um perigo. Eu vou fazer de conta que sou amigo dele, fazer de conta que eu concordo com ele, para mim ganhar ele. Não vai nessa não. Não vai nessa não, porque quem vai ser ganhado vai ser você. Lembra daquela historinha que eu contei daquele rapaz, que evangelizava, ele tinha um dom de evangelizar aqui e tal, mas um dia ele colocou na cabeça que ele tinha que evangelizar dentro da boate nas madrugadas. Olha só, alguém comentou com ele, eu faço isso e tal, plantou aquela sementinha lá, mas ele não analisou a estrutura daquela pessoa. Como era aquela pessoa? O que aquela pessoa fazia realmente no seu cotidiano? Ele só pegou essa parte aí, se contaminou, e aí ele falou assim, aí eu fui na boate, cheguei lá, paguei a entrada, e ele fez até um gesto mesmo, ele não veio fazer um gesto, mas ele fez mesmo assim. Aí tá lá, viu a pista de dança lá, as mulheradas lá todas, entendeu? Chacoalhando e tal, as partes de fora, e tum-tum, eu também cheguei, tum-tum, entendeu? E aí, moleque, beleza? Tum-tum, e tal, beleza, então, e aí? Conhece Jesus? Você tá doido? Vai se catar. Como é que você vai dentro de uma balada, entendeu? Pessoa totalmente dopada, cheia da manguaça, entendeu? Aí, você conhece Jesus? A pessoa falou um monte para ele, não, desculpa e tal. Não, desculpa o quê? Você é louco? Não, você que eu queria falar diante para você e tal. Entendeu? Se você oferecer sua bebida para mim, beleza, mas entendeu? Não paga uma bebida para você. Pagou a bebida para ela, pagou a bebida para ele. Moral da história, ele terminou aonde? Quando o sol nasceu, ele estava onde? Na cama de quem? Cheio de pecado. Então, tem coisas que não tem sentido. Verdade. Aí você fala assim, eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus? Então, a gente tem que saber o que nós estamos
colocando para dentro do nosso coração. Lá dentro tinha o quê? A visão que ele estava tendo lá dentro era só do quê? Prostituição, de pecado. E o que ele estava ouvindo? Música doida mesmo. Imagina, que vai entrando dentro da pessoa. Se fosse nos dias de hoje, então, já ouvia. Antigamente ainda tinha uma música que tinha uma letra. Hoje em dia tem umas bagaceiras. Exatamente. Tanto é que ele já começou, né? A chamar esqueleto junto, né? Voltar pra cá e ó. Aí o inimigo falou assim: isso aí já é. Epa, ganhei. Já tá ganho, né? Aí já usou o vaso dele, né? Para colocar o que ela queria. E ele trocou. Então, o que sai da boca do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Isso aqui foi uma loucura. Mas por que ele fez isso? Porque ele já estava contaminado. A loucura, ela te leva a você fazer um monte de barbaridades que você acha que é coisa boa, mas é loucura. Não é isso? Tópico 3, quem pode ler pra gente? Tópico 3, os frutos do coração. A igreja de Laodiceia se contaminou de tal forma que seu coração não sabia mais para a palavra de Deus. Era um coração arrogante, ambicioso, egoísta, soberbo e orgulhoso, e acima de tudo exaltado. E estes eram os frutos dos corações daquela igreja. Um tempinho só aí. Olha só, irmãos, como é que era essa igreja de Laodiceia, né? Ela estava tão contaminada, né? Tão cheia, tão sobrecarregada, que para Jesus falar isso, né? Então, olha, era um coração que não se abria mais para a palavra de Deus, era um coração arrogante, ambicioso, egoísta, soberbo, orgulhoso e, acima de tudo, exaltado. Esses eram os frutos, né? Quando a pessoa é exaltada, ele tem que ser exaltado. Então a arrogância predomina a vida dele e jamais tu vai conseguir colocar uma palavrinha, uma vírgula de Deus dentro dele. Tu não vai conseguir. Sabe por quê? Porque quando você começa a falar e ele perceber que tem alguma coisa que você está falando de verdade, ele se exalta. O que é se exaltar? Ele vai levantar mais para você. Certo? E se você continuar, ele é capaz de te agredir. Entendeu? Ele não consegue realmente entender que o que você está falando é para salvar a vida dele, para salvar a alma dele. Prossiga aí, Victor. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ó, que situação triste dessa igreja, irmãos. Ela se enxergava como toda poderosa, mas era a mais miserável de todas as igrejas. Apocalipse 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Era este o estado do coração daquela igreja, que se achava ser a melhor. No entanto, não conseguia ver a pobreza do espírito em que vivia, e tão pouco sentir a presença de Deus. A Bíblia diz que ela era morna. A expressão morna é, de certa forma, um tanto constrangedora, pois revela um estado em que o homem se encontra acomodado. Ou seja, para ele está tudo bem, não importando se Cristo está na vida dele ou não. Assim ele nem é, ele nem deixa de ser. Apocalipse 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que riquezas e vestes brancas, para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Nossa, isso aqui é tão vergonhoso, tão deprimente, né? Você receber uma correção dessa, né? Imagina, 7 igrejas na Ásia. Essa igreja, ela se julgava ser a melhor de todas.
não se misturava, não via, não compartilhava com as outras, entendeu? E não era tão longe uma das outras, entendeu? Mas ela se julgava ser a melhor, ela se julgava que eles tinham os nobres dons, eles se julgavam que eles não precisavam de mais nada, né? E essa fala aqui, de repreensão, é muito humilhante, né? Então diz assim, nesse texto de referência, olha que situação triste dessa igreja, que ela se enxergava como toda poderosa, mas era a mais miserável de todas as igrejas. O texto não diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes, isso aqui pesa muito, e não sabes se és um desgraçado, se és um miserável, pobre, cego e nu. Eu acredito que hoje essa palavra Deus está falando com muita gente hoje, mas tem muitos mesmo, que estão vivendo essa situação, e que eles rejeitam estar nos cultos, né? Que eles preferem as orgias, os bel prazer deste mundo, que eles falam assim, não, entendeu? Esse negócio de igreja, está de manhã cedo lá na igreja, isso aí, entendeu? Isso aí é coisa do passado, as pessoas eram escravizadas, você foi chamado para ser livre, livre, você tem que estar de manhã cedo, vamos lá na praia, vamos não sei para onde, vamos festejar, que a Bíblia fala para nós gozar de tudo que tem debaixo do sol. Sim, ele fala, mas fala que depois disso, Deus trará tudo a juízo. Entendeu? Então ele só lê partes, mas a contaminação que dá dentro dele faz ele ficar cego quanto aos alertas que Deus coloca, não é isso? Então, quando você se depara com uma pessoa dessa, de verdade, irmãos, você só vai perder o seu tempo se você querer falar para ele que ele está errado e querer mostrar para ele. É melhor você pegar, largar ele lá e procurar uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus. Invista seu tempo nessas pessoas, porque ele de si próprio, ele tem que se curar de si próprio. Como uma pessoa que está com o coração contaminado, ele não vai aceitar, é quase que impossível. Vai depender só dele mesmo, porque tudo que ele vai fazer nesse momento de contaminação, você fala assim, eu vou ganhar ele está falando assim, eu vou convencer ele. O propósito dele é fazer você enxergar o mesmo que ele enxerga. O propósito é você andar no mesmo traços que ele está trilhando. E você fala assim, não, ele está... ele fala assim para você, de repente ele fala assim, vai lá em casa para a gente conversar. Esse assunto a gente tem que conversar tete a tete, olho no olho. Aí você fala, agora é que eu vou pegar ele. Irmão, presta atenção, ele está com o coração bloqueado e a palavra não penetra. Você é uma pessoa que está com o seu coração aberto, é isso? Para ouvir a palavra de Deus. Aí chega lá, você vai passar 1 hora, 2 horas falando, você vai sair irado, você vai sair nervoso e com algumas dúvidas. Olha só, você vai sair irado, nervoso, chateado porque não consigo convencer e com algumas dúvidas. Mas aquilo que ele falou, eu estava pensando assim, será que... Sabe por que essas pessoas, eles são tão maquiavélicos que o diabo, ele é tão astuto, ele começa a apresentar texto. E se você apresentar texto, aí vem aquela fala que eu falei, é isso? Mas aí vai da interpretação, da tua interpretação. E aí é capaz de você voltar para casa desviado. E se você voltar com aquela sementinha, não pode demorar o tempo que for, aquilo vai fazendo um certo efeito na sua vida, que depois você vai começar a retocar o teu pastor, aquela pessoa que você mais gosta, aquela tua amiga, aquele teu amigo, né, aquele irmão que realmente sempre te defendeu. Você vai começar a falar para ele assim, irmão, não repara que eu vou falar para você não, que nós somos amigos há muito tempo, mas é melhor você cuidar da sua vida, porque da minha, entendeu? Eu ultimamente tenho observado que você está assim, intrometendo um monte na minha vida. Você já começa a ter essas falas comigo. E ele vai falar assim, poxa, ela nunca falou isso para mim, o que está acontecendo? E cuidado, porque senão de repente, essa fala também pode entrar no seu coração, e aí a raiz de amargura. A raiz de amargura é o início de todos os males. A raiz de amargura. Então não deixe isso brotar no seu coração.
É por isso, naquela fala que nós estamos falando aqui ontem, assim, eu não consigo ficar com rancor, com ódio, com mágoa de ninguém. Ela está falando do filho da irmã Nessinha, né? A gente bate um pouco doidado, mas passou 2, 3 minutos, a gente está conversando normal, não guarda mágoa. Você pode me ofender, qualquer um de vocês, pode fazer um teste, me ofender, falar uma morte para mim. Eu vou estar tratando você da mesma forma. Não deixe pro coração, não deixe, porque se for, vira confusão. O quarto tópico, cuidados do coração. Quem lê? Na verdade, o coração é um chip de computador. Nele são armazenados todos os nossos intentos. Deuteronômio 8, 5. Exemplos. Exemplo, Isaías 14, 12, 13. Aqui observamos o anjo calado falando no seu coração, o qual foi o motivo de toda a sua queda. Isaías 14, 1, 5. O coração é algo precioso e deve ser preservado ao máximo. No coração nós meditamos, Salmo 19. 19, né? 19. 19 verso Salmo 14. 19, 14. Guardamos a palavra, Salmo 11, 9, 1. É 11. É Salmo 11, verso 9 e verso 1 e capítulo 1 e 1. Pensam no coração, Marcos 28, 2, 8. Duvidam no coração, Marcos 11, 23. Confere no coração, Lucas 2, 19. Do coração procedem bem e males, Mateus 12, 33 ao 37. É importante saber o que estamos armazenando em nosso coração, para que por ele não venha a nossa condenação. Nota Provérbios 17, 20. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre, virá a cair no mal. A Bíblia nos abre um leque de conhecimento em que vem o coração. Aparece como fonte da alegria, mas como também de tristeza. Provérbio 1, 5, 1, 3, Provérbio 1, 5, 1, 4. É difícil discriminar a intenção do coração, por mais sincero que seja. Agora imagine um coração impuro, contaminado, com certeza ficará irreconhecível. Leia 17, 9. Como vamos nos decorrer desta lição e das anteriores, que por causa de um só membro desprotegido, uma doença como uma apostasia destrói todo o corpo, que Deus nos livre deste mal. Então, irmãos, sabe o que é a pessoa de uma língua dupla? Que fala duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Não tem substância na sua palavra. Ele consegue falar de você que você é uma bênção, se vira as costas, ele consegue falar que você é uma pessoa do mal. Língua dupla, falsa. Ele não tem substância na sua palavra. Então, o coração perverso, o homem de coração perverso, nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal, porque ele se contradiz. Então, quando eu disse que o coração é como um chip de computador, porque o chip, você armazena muitas coisas nele, Ali você pode colocar coisas boas, você pode colocar coisas ruins, ele aceita tudo, porque ele está ali para receber o que você coloca. E o nosso coração está aqui também para isso. Se você colocar coisas boas, você vai ser uma fonte de bênção para muitas pessoas que te ouvem. Mas se você colocar coisas ruins, você vai ser uma fonte de maldição para muita gente. Então, vê lá o que você está colocando dentro do seu coração. Porque isso, como diz no começo da lição, pode salvar vidas, como também pode matar vidas. A conclusão da nossa lição diz assim:
O homem e a mulher têm livre-arbítrio para escolher se deixa ou não Jesus entrar em seu coração, sabendo que há um preço a pagar por cada atitude errada. Quando o homem se dedica inteiramente na obra do Senhor, o seu coração estará alimentado de coisas boas, e o desejo de buscar a Deus aumenta na proporção que ele busca a Deus e a estar na igreja. Com certeza, se agirmos assim, seremos vitoriosos, é o que diz lá em Jeremias 17, verso 7. Por isso, é sempre bom lembrar que o Senhor conhece o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Ler a nota, Levítico 17, verso 1. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um os seus pensamentos, e isso para dar a cada um os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus, Ele nos esquadrinha, Deus, Ele faz as coisas acontecerem na nossa vida, porque Ele sabe que nós fomos colocados aqui na face dessa terra para ser adoradores de verdade, mas adoradores que não sejam contaminados, porque se nós formos contaminados, até a nossa adoração ela vai ser dupla, ela vai ser falsa, não é isso? Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu ia querer fazer um questionário, não vou fazer porque os irmãos dizem que não, mas eu vou fazer a pergunta, quem sabe os irmãos sabem responder alguma, né? O Vitor já se posiciona para dar finish no vídeo? Podemos fazer, por favor? Então, o questionário é muito bom, de vez em quando você pega lá durante o dia, à noite, quando você não estudar, você chega aqui, você vê a pergunta, você vai procurar na lição. Só a primeira questão. Em que estão baseada a vitória do crente? Na sabedoria, na obediência. Na obediência, exatamente, é isso mesmo. Está vendo só? Valeu a pena, né? A obediência, humildade e simplicidade, né? O que um coração carregado de males pode oferecer? A destruição? Ansiedade, depressão e o mau humor. E o quê? Mau humor. E o mau humor. Ele não consegue oferecer nada de bom para ninguém, né? Não consegue oferecer